A minha realidade de trabalho é bem diferente do que o Brasil se tornou. Quando eu saí do Brasil, a Globo ainda era secular. A Globo não gostava de nenhuma religião e tirava sarro de evangélico. Hoje, o mundo mudou. Ou pelo menos o Brasil mudou. É ou não é ou não é? E eu me pergunto se ainda existem seculares no Brasil. O que é o secular? O secular é a pessoa que não tem nenhum contato com nenhuma religião, não acredita em signo, não tem nenhuma superstição, é uma pessoa que não tem essa crença no além, em nada. Ainda tem gente assim no Brasil ou não? Sim. Porque na Inglaterra, ao contrário do que se pensa, o secularismo não está aumentando, o secularismo está diminuindo. Existe hoje mais pessoas que estão duvidando, será que Deus não existe mesmo? Do que pessoas que estão completamente firmes no ateísmo. É por isso que o ateísmo está virando militante. Porque você percebe várias pessoas estão se perguntando, será mesmo que não existe nada no mundo, no além? Então perceba, o que existe é uma raiva de religião, é um desprezo por religião institucional, denominacional. E isso, a nossa geração não se dá bem com isso. Porque nós estamos calejados disso. E talvez você tenha vindo aqui hoje à noite convidado pelo seu amigo, e o título de hoje à noite é Você odeia religião, você está cansado de religião? Experimente o sábado. Que, aliás, é um termo religioso judaico. E depois se tornou adventista. Então é um paradoxo justamente no título. E religião é um paradoxo. Então eu gostaria de saber, se você não gosta de religião, que tipo de termo você teria para definir o que é religião? Alguém gostaria de arriscar aí algum termo que o pessoal usa para definir religião? Hipocrisia, esse é o primeiro. Sabe o que significa a palavra hipócrites em grego? Ator. Hipocrisia. Hipocrisia, ok? Outra palavra que define a religião. Que o pessoal usa. Fanatismo. Outra. Seita, mas o que isso quer dizer? Grana, grana. Carros de dinheiro. Que é manipulação e estelionato. Pode dizer estelionato? Estelionato. Estelionato começa com E? É assim que se escreve? Na verdade, vocês não estão conseguindo ler mesmo, não importa. Estelionato, o que mais? Quem falou aqui? Manipulação. Mais alguma coisa? Manipulação pode ser? Encaixa também, mas mais ou menos. Vamos deixar como manipulação. Tá bom, né? Preconceito. Preconceito. Mentiras. Poder. Poder, mas no sentido de abuso de poder, é isso que você quer dizer? Ok? Então vamos lá. Aí você se pergunta se esse é o perfil da religião, você se pergunta por que tem tanta gente indo para as religiões. Então a prosperidade também, né? Mas tem essa vontade tremenda de poder ser próspero e qualquer promessa é cumprida ali. A ignorância também é um dos motivos. Mas vamos lá, se algum amigo teu chegasse para você e falasse, cara, você tem que ir na minha igreja. Por quê? Porque você vai encontrar lá, eu vou te falar, cara, o que você vai encontrar lá é hipocrisia, é lindo. Hipocrisia, é fanatismo,
Estelionato é um negócio que acontece o tempo inteiro. É manipulação, preconceito. Você vai entrar, já vão te rejeitar na cara. Mentiras é o tempo inteiro. E também vão ter um abuso de poder tremendo. Tá afim de vir? Não, né? Se essa é a visão que você tem da religião, é claro que você não virá fazer parte da religião. E essa visão de muitos, especialmente os intelectuais, os professores universitários, os afluentes, as pessoas que viajam, as pessoas que têm, os ateus, não têm uma visão muito boa de religião, porque é uma sequência disso aí. E eles definem religião como um grupo de pessoas que tenta convencer outras pessoas que eles estão certos e as outras pessoas estão errados. E se essas outras pessoas que estão erradas não entrar no grupo deles, eles não vão ir para um outro lugar que eles chamam de céu. É uma definição boa de religião ou não é? Não é esse o ensino do cristianismo? Eu vou mais longe. E desculpa se você está assistindo em casa, não tem nada para fazer na sexta-feira, ligo aqui e vou ouvir o pastor falar isso. Não é essa versão do adventismo que te passaram? E agora? A Bíblia é assim? Deus é assim? Onde líderes religiosos usam de hipocrisia, fanatismo, estelionato, manipulação, preconceito, mentiras, poder e abuso de pessoas? Se você odeia aquilo ali, eu quero te mostrar uma outra pessoa que também odeia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, por favor. Jesus chama, e ele está na presença dos líderes religiosos da sua época. Aqueles que se vestem com roupas especiais e têm todo o poder religioso. E olhando para eles, ele diz as seguintes palavras, versículo 13. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino de Deus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixeis entrar os que estão entrando. Aparentemente, se você odeia hipocrisia, Jesus também e eu também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, e por isso sofrereis juízo mais do que severo. Estelionato com as viúvas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Manipulação, lavagem cerebral. Se você odeia isso, Jesus também. Insensatos e cegos. Não, versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, isso fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso não é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porque quem jurar pelo altar, jura por ele, e quem jurar por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. Jesus odiava mentiras. Versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Eles davam o dízimo do cominho. Se tinham uma plantação, eles plantavam lá a plantinha, crescia a plantinha, eles contavam, cada 10 folhinhas eles tiravam uma e levavam para o templo.
e não prestavam atenção na justiça. Eu chamo isso de fanatismo, Jesus também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. As de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de vossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, usaram o poder para matar quem Deus enviou. Hipocrisia, fanatismo, estelionato, manipulação, preconceito, mentiras e abuso de poder, se essa é a sua visão de religião e você odeia a religião por isso, saiba que Jesus Cristo também odeia a religião. E a última coisa que ele veio fazer foi fundar uma igreja. Jesus Cristo não era cristão, ele era judeu. Se você está aqui e você é evangélico e você está percebendo, o que é negócio esse de adventista? Os deventistas, né? Então, o que é esse negócio? O mundo evangélico está começando a redescobrir que Jesus Cristo, na verdade, era um rabino judeu. E redescobrir o judaísmo. Queridos, nós estamos fazendo isso há 150 anos. Então, nós temos 150 anos de pensamento, de como entender o Velho Testamento e como entender que o cristianismo vem do judaísmo. Mas Jesus Cristo não veio estipular uma religião. Jesus Cristo veio mostrar quem é o Pai. Jesus Cristo veio demonstrar quem é Deus. E se você está aqui e você é completamente ateu e odeia a religião, por causa desses motivos, fica bem tranquilo que aquele rabino do primeiro século chamado Jesus também odiava a religião por isso. A pergunta mais importante da Bíblia não é se Deus existe. A pergunta mais importante da Bíblia é como é Deus. Será que Deus é bom? Como é Deus? E essa pergunta, que não quer se calar, o tempo inteiro ela reverbera através das gerações. E se você tem dúvida disso, é só perguntar para uma companhia de seguros. Metade das pessoas que vieram falar comigo essa semana trabalham em seguros. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Se você trabalha em seguros ou afiliados, fala uhul! Que isso, gente? Não, mas a concentração de pessoas, eu já entendi, o estresse de quem trabalha nos seguros é muito grande. É muito grande, né, gente? Bom, anyway. Vamos lá. Então, Deus veio mostrar quem Ele é através de Jesus Cristo. E essa questão de quem é Deus é completamente irrelevante. Então, veja bem. Certa ocasião, eu preguei uma série na igreja de Wimbledon chamada Eu Odeio Religião. Os meus irmãozinhos mais velhos da igreja não gostaram. Os meus anciãos, 3 deles, renunciaram ao cargo. Então vocês falam, Pastor Sam, vem para cá. Gente, 3 deles falaram assim, o quê? Como que vai pregar um sermão falando que odeia religião? Preguei. Mais ou menos isso aqui. Odeio religião. Aí tá. Depois uma mulher veio conversar comigo, uma situação triste, falou, olha, meu marido está no hospital e ele foi dado 2 semanas para viver. 2 semanas para viver, tá bom. O senhor poderia visitar? Vou, com certeza.
Chegando no hospital para visitá-lo, antes de entrar no quarto, ela me chamou do lado e falou: pastor, é o seguinte, o meu marido ele está tomando remédio, ele é um pouco violento, então cuidado, porque às vezes ele pode explodir. Eu falei: ok, mas qual que é o problema? O problema é que ele é ateu. Ok? Ele é ateu militante. Ok? Nas conversas dele com o Richard Dawkins, eu sempre me senti mal em interromper e tal. Era uma família de classe alta que eu inferi que já tinha tido contato com o maior propagador do ateísmo militante do mundo, que é o Richard Dawkins. Nem perguntei isso, para não dar mais medo, né? Aí eu perguntei a pergunta que você está se perguntando: por que você chamou um pastor para conversar com ele? E ela disse: pastor, veja bem, você falou que odeia religião, meu marido odeia religião, eu pensei que vocês tinham uma coisa em comum. E eu fui visitar um homem, estava lá na cama, o nome dele era John, estava deitado lá, um homem que já estava nos seus 70 e poucos anos, e deitado, fui conversar com ele, e ele eu morrendo de medo, gente, eu estava tremendo nessa altura, vou ser vulnerável com vocês. Eu adoraria dizer que eu entrei cavalgante, né? Entrou o pastor? Não entrou assim. Entrou o pastor. Oi, hi, you're right. Aí entrei, dei a mão para ele, né? Ofereci a mão, ele apertou a minha mão, falei: hi, I'm Sam. E ele respondeu: and I understand you're a minister. Eu entendo que você é um ministro. Aí eu falei: e eu entendo que nós temos muita coisa em comum. O que será que poderia ser? Nós dois odiamos religião. Como? Nos próximos 20 minutos nós conversamos o quanto religião tem sido destrutivo para a humanidade. O quanto religião tem sido usada para manipular as pessoas, para tirar dinheiro de pessoas, para providenciar fanatismo, preconceito, mentiras, poder, abuso e todas as outras coisas ruins que a religião existe. E depois disso eu conversei com o John sobre uma abordagem que eu ouvi de um outro lugar que eu vi, que diz o seguinte. Eu falei: John, quando você pensa em Deus, você pensa num velhinho de barba que está puxando umas alavancas, dando milagre para um e punição para outro? Porque se esse for o tipo de Deus que você acredita, nem eu acredito. Quando eu penso em Deus, eu penso talvez como que eu posso expressar? Numa música, e uma música que toca e tem tocado por todas as gerações. E algumas pessoas negam a música, que acreditam que a música não está tocando. Mas essa música tem tocado por gerações e gerações e gerações. E quando aquele carpinteiro do primeiro século veio tocar a música, ele veio mostrar como que a música se toca no tom. Toda vez que ele teve compaixão, generosidade, amor, bondade, ele estava mostrando como a música é tocada no tom. Você sabe o que é isso? Toda vez que você vê um ato de bondade, John, você sabe que aquilo ali é como o universo funciona. Entretanto, você também sabe como a música acontece quando você não toca no tom. Você conhece isso. Você sabe que dentro de você, quando você assiste cenas de crianças sendo abusadas e passando fome na África, algo acontece dentro de você que diz: isso está errado, não deveria ser assim. Por que não deveria, John? Porque no seu mundo, o mais forte deve vencer o mais fraco. Por que você tem esses sentimentos? É porque a música está tocando dentro de você e você está tocando também, John. E você percebe quando está fora do tom. E ele em silêncio, né? Assim. Pelo menos não está brigando comigo. Já. Eu perguntei: você pode pensar, John, em alguns momentos na tua vida onde você tocou essa música no tom? Aí a mulher dele não se conteve mais. Aí ela entrou, porque mulher tem um momento que não aguenta mais, né? Até ela aguenta. Entrou, falou: pastor, é o seguinte, quando ele estava no Vietnã, ele ajudou a última família que estava, os Estados Unidos estava saindo do Vietnã, ele conseguiu o helicóptero esperar para tirar uma família dos Vietcongos do Sul, porque o Norte estava chegando,
E ele salvou aquela família, e essa família sempre foi muito agradecida por ter proporcionado essa salvação. Eu falei, peraí, John, então se essa família olhou para o seu Deus para a salvação, você foi as mãos e os pés desse Deus para poder salvar a vida de 3 crianças e 2 adultos. Deixa eu ver se eu entendi. Você tocou no tom a música naquele dia e ainda reverbera no nosso universo quando você tocou no tom. Foi lindo isso. E ela contou outras histórias e foi lindo. Aí eu falei para ele, vem cá, John, você consegue pensar em momentos onde você tocou fora do tom? Aí ele olhou para mim. Momentos onde você foi egoísta, onde você deveria ter sido generoso, mas você foi mesquinho, onde você foi violento. E eu sabia que ele tinha vários problemas com os filhos. E ele falou, consigo. Yes, I can. E se você pudesse voltar no tempo, você gostaria de tocar no tom dessa vez? Eu gostaria. Eu chamo isso de perdão e arrependimento, você chama do que você quiser. Então eu terminei a conversa dizendo, John, é o seguinte, você vai morrer. Não é ateu? Daqui a 2 semanas você vai morrer. E você vai virar pó. Enquanto você é comido pelas minhocas, aqueles que te amam vão sobreviver e vão continuar. Dentro de você, você sabe que você é muito mais do que a soma das suas células. Pode twittar. Você é muito mais do que a soma das suas células. E que você tem valor além do que as pessoas te dizem. Você tem 2 semanas para se reconciliar com o universo. Para se reconciliar com essa força que alguns chamam de Criador e outros conseguem chamar de Deus. Você vai morrer, John. Agora a decisão é tua. Eu espero que nessas 2 semanas você consiga tocar no tom como aquele rabino do 1º século conseguiu. E que você ofereça o perdão e peça o perdão como ele conseguiu. Porque tocando no tom, você vai honrar essas 2 semanas que você tem de vida. Beleza, saí, tchau, tchau, tchau. Ele não falou quase nada no final. O John morreu. Morreu. Menos de 2 semanas. Aí vem a filha conversar comigo. Sam, você poderia fazer o funeral? Não, pastor, você poderia fazer o funeral? Eu falei, claro, pois não. Onde vai ser? No crematório e tal, ok. Mas vem cá, você é cristã? Não. Tem alguém da família que é cristã? Não. Tem algum convidado que vai ser cristão? Não. Então por que você está convidando um pastor cristão para fazer o velório, para fazer o funeral do John? Porque ele conversou muito ele falou muito sobre a conversa que vocês tiveram. Então a gente acha que ele gostaria que você estivesse lá e falasse algumas palavras nesse funeral. Eu fui. Se eu estava nervoso com o John, imagina eu nesse funeral. Ingleses ricos, afluentes, educados, assim, formados. Sabe quando você entra assim, que o inglês chama de tough crowd, que é um público bem difícil? Eu levantei. Quando eu levantei, que eles sabiam que o pastor ia falar, levantei, olhei, como eu sempre faço, né? Dou aquela sorriso. Não era como vocês. Imediatamente o povo fez isso aqui, ó. E eu falei, né? Falei, então, o John não era flor que se cheire, né? Aí eu tive essa reação aí. Aí continuei a falar e falei da mesma música. Ele tinha uma banda lá para tocar, pedi para a banda tocar, falei da mesma música e falei, os momentos que o John tocou no tom, que seja um inspirador para você tocar no tom, assim como o rabino do 1º século tocou. Quando ele tocou fora do tom, e eu sei que os filhos aqui têm vários momentos que ele tocou fora do tom, que possa servir de lição para todos nós não fazer. E terminei, apertei o botãozinho lá, veio, foi cremado e eu fui embora. 3 semanas depois, a filha falou que ainda falavam nesse momento, nesse encontro onde Deus fez parte da vida deles de alguma forma.
Ninguém tem medo de Deus e ninguém rejeita Deus totalmente. O que eles rejeitam é isso aqui, ó. E talvez o que você rejeita é isso aqui. O que eu quero que você conheça hoje à noite é um Deus diferente. É um Deus da forma como Ele é. É um Deus que encontrou um grupo de escravos no Egito que estava sendo valorizado simplesmente pela quantidade de tijolos que conseguia produzir, e Ele os tira do Egito. E enquanto estão livres no deserto, 2 milhões de pessoas, Ele diz: vai cair um pão todas as manhãs, e vocês vão pegar esse pão. Todos os dias vocês vão pegar só o que vocês precisam. Êxodo capítulo 16. Não peguem a mais e nem a menos. Se a tua casa, se a tua tenda tem 4 pessoas, pegue só para 4 pessoas. Se tem 3 pessoas, pegue só para 3 pessoas. Se tem 1 pessoa, pegue só para 1 pessoa. No outro dia você pegue de novo. No outro dia você pegue de novo. 6 dias pegarás o maná. Mas na sexta-feira pegarás em dobro. Porque no sábado você não vai precisar pegar. Como uma lembrança de que no sábado você pode descansar. No sábado o maná vai durar até o outro dia. No sábado vai ser um dia especial, onde você vai compartilhar aquilo que você tem com todas as outras pessoas. O sábado é o dia onde isso acontece. O Deus do universo veio nos dizer que dentro do contexto do reino dele, aqui nesse contexto, aqueles que têm pão de mais se encontram com aqueles que têm pão de menos. E nós só se importamos em compartilhar o pão um com o outro. Aqui dentro, há pessoas que não sabem como vão viver a próxima semana que está chegando. Que as contas são muito maiores do que os recursos. E há pessoas aqui dentro que não sabem o que vão fazer para gastar o dinheiro que tem semana que vem, porque tem demais. A igreja é o local onde as pessoas que têm pão de mais se encontram com as pessoas que têm pão de menos. E ninguém volta para casa vazio. Ninguém volta para casa sem nada. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Santa Ceia é o momento onde Deus te liberta da escravidão, aonde o teu valor não vem da quantidade de tijolos que você produz. Nós temos celebrado o sábado nessa semana. A Santa Ceia é o momento onde Deus liberta o povo do Egito. É a Páscoa. É a 10ª praga. Vem de uma praga. Onde eles são perdoados se eles aceitam a morte de Jesus Cristo. E hoje à noite, se você está participando conosco e você não tem muita ideia o que isso significa, eu vou explicar agora. Presta bem atenção. Alguém fez mal para mim. E eu agora tenho que perdoar. O perdão é eu absorver a dor e recusar que essa pessoa pague o preço pelo que ela fez. Vou repetir. Posso repetir? Atenção. Perdão é eu absorver a dor e recusar que essa pessoa pague o preço pelo que ela fez. Foi isso que Cristo fez por ti. Cristo decidiu absorver a dor de tudo o que você fez. Você sabe que todas as tuas falhas têm consequências. Cristo absorve a dor disso. Você sabe que eu e você nascemos em rebelião e precisamos, e naturalmente iremos morrer, mas Jesus absorve essa dor e recusa, Ele se recusa a deixar que você pague pelo preço das tuas próprias falhas. E Ele diz: filho, filha, deixa comigo, põe na minha conta que eu pago. Você está imaginando um Deus que está distante de tudo, um Deus que está afastado do mal, um Deus que não está no problema, um Deus que está em outro lugar e não neste, um Deus que está fora do terremoto e não dentro dele, um Deus que está fora da sala de cirurgia quando a última batida no monitor passa. Ele não está fora da sala, ele está dentro da sala de cirurgia, ele está no meio do terremoto, ele está no centro da tempestade, ele está dentro do problema. Deus pisou na terra e ele faz parte do mal. Deixa eu
falar de novo. Ele absorveu o mal todo dentro dele. Ele disse: vem e traz em mim todo o mal. Tudo que tem de terrível, eu absorvo em mim. E as gotas de sangue que ele verteu, foi por você e por mim, para resolver o mal do universo. E agora nós celebramos isso, nós lembramos disso através do pão, que é o corpo quebrado de Cristo, e o vinho, o suco de uva, que é o sangue de Cristo. Juntos nós vamos pedir as bênçãos de Deus e vamos participar nesse momento. Eu quero que você assista um vídeo agora, porque você foi perdoado da desgraça que você é, ok? Que eu sou. Agora você não tem direito de impedir que ninguém venha a Jesus por nenhum motivo. Concorda? Nós fizemos um vídeo na Inglaterra que eu gostaria que você assistisse, que demonstra uma igreja que não entendeu isso. E é um pouco engraçado. E vocês vão entender um chapéu. Nada de fumar. Proibido fumar. Uma semana depois, mantenha o vestuário apropriado e não use joias. Tá vendo? Nós não estamos fumando. E o vestuário? O vestuário apropriado. Não é essa gravata. Uma semana depois, não pode, proibido tocar. Não fumando, sem joias, e eu estou usando uma gravata de verdade. Não pode tocar. A placa. O que nós precisamos fazer para entrar nesse lugar? Nós fizemos tudo o que ele pediu e ainda não deixou a gente entrar. Eu estou tentando entrar nessa igreja por anos e eles também não me deixam entrar. Como é o seu nome? Jesus. Por causa da graça de Deus que vós sois salvos pela fé e não através de boas obras da tua parte. Quem você deixa entrar na sua igreja? Vem. Então, se você está aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. A vila aqui, eu já entendi uma coisa, vou dar um recado. Nada vai te impedir de entrar nessa família e ser aceito por ela. Quantas coisas? Nada. Não existem padrões para vir cultuar aqui, para vir cantar aqui,
para vir fazer parte desse louvor aqui. Não existe. Se você quiser ser membro aqui, existem padrões bíblicos. Claro. A Bíblia é a palavra de Deus. Você vai ter que seguir Jesus. Então, se você quiser viver uma vida de completo egoísmo e desgraça, e você está roubando todo mundo e etc., isso aí não é compatível. Você vai continuar vindo cultuar aqui, você vai vir cantar, nós vamos te amar, te aceitar, só que você não vai poder representar essa família aqui. Até você crescer no teu discipulado a ponto de você poder representar Jesus Cristo publicamente. A liderança aqui, os padrões da liderança não são só bíblicos, são bem mais altos, bem mais elevados. Então, os líderes, eles têm que ser vistos, como diz César, né? A mulher de César não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, a liderança ela tem que ser chamada por um padrão bem mais alto do que outros. Vamos agradecer a Deus por essa liberdade maravilhosa? Levante-se, se você ainda consegue. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu sei que isso na Inglaterra não ia dar certo, mas a gente está no Brasil. Abraça a pessoa que está do seu lado. E vamos fazer uma oração assim, ó, de abraçados. Vamos orar. Você não vai conseguir abraçar todo mundo, que não é uma roda, não adianta nem tentar. Matematicamente impossível. Senhor Jesus, Pai que estás nos céus, Espírito Santo que habita dentro de nós, obrigado pelas tuas presenças, pela tua presença aqui. Amém. Querido Deus, tu nos libertaste, estamos completamente livres em ti. A nossa folha está em branco e não temos vergonha de nada do que fizemos e de quem somos. Somos filhos do Deus Altíssimo. E te agradecemos por isso. Pai querido, aqueles que estão entre nós, pedimos que tu os abençoe tremendamente, Senhor, nas suas vidas. Todos nós, aliás, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, nos protege, Senhor, e nos dê grandes vitórias. Mas, Pai querido, te agradecemos pelo sábado, essa oportunidade que temos de lembrar que o nosso valor não vem do que temos, mas vem de quem somos, filhos teus. Que possamos nos deleitar nessas próximas horas de sábado e lembrar que somos filhos e não escravos teus. Obrigado por essa celebração. Obrigado pela música e as notas que nos inspiram. Obrigado, Senhor. Temos tanto a agradecer que podíamos agradecer até amanhã de manhã. Mas vamos descansar. E antes disso, vamos celebrar. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Sou filho de Deus, por isso sou assim. Que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar e perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Sou filho de Deus, por isso sou assim. Que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar e perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Pessoal do salto tá aí no meio, vem pra frente, Algo em nós nos torna diferente.
presença do Senhor em nossas vidas, privilégio para nós. Com Ele não nos falta nada, pois Ele tudo proverá. De alegria enche o coração, com Ele nunca estamos sós. Se por acaso eu tenho sede, da sua água eu beberei e me saciarei. Se o meu corpo sente fome, da sua palavra me alimentarei. Pois não desampara aqueles que são seus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Se alguém me perguntar por que eu sou tão confiante, com muita alegria eu vou falar. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar, e perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar, quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Oh, oh, por acaso eu tenho sede, da sua água eu beberei e me saciarei. Se o meu corpo sente fome, da sua palavra me alimentarei. Pois não desampara aqueles que são seus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Se alguém me perguntar por que eu sou tão confiante, com muita alegria eu vou falar. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar, quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Sou filho de Deus, por isso sou assim, todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar, quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Oh, oh, oh. Amém. Louvado seja